E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso KionCast. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem popular, né? A famosa caminhada. A caminhada realmente emagrece? É um tema que a gente, na verdade, vai discutir aqui em relação a isso hoje, porém a gente vai entrar nos detalhes mais específicos. E para falar sobre isso, temos aqui a Bianca e o Caio. E eu acredito que a gente poderia começar falando onde que entra a caminhada, né? Vamos nichar ali 3 pontos de atividade física, treinamento físico e os exercícios físicos, né? 3 categorias. 3 categorias. Boa. 3 formas de treinar. Exato, né? Boa, vamos lá então. Esse tema é bem polêmico, inclusive, né? Eu fiz uma live não tem muito tempo e que eu expliquei um pouco sobre os benefícios da caminhada e deixei bem claro que a caminhada não emagrece. E reforço, a caminhada não emagrece. E quando eu falo isso, muitas pessoas ficam até bravas, assim, né? Porque a gente tá quebrando uma crença que veio e continua sendo construída durante anos, né? Tem pessoas que fazem caminhada talvez há 30 anos. Sim. Eu tenho pessoas em casa que fazem isso, caminhadas há 30 anos, acreditando que aquilo emagrece de alguma maneira, né? E não emagrece, a gente vai explicar o porquê que não emagrece. E para poder contextualizar, a ideia do podcast é essa, né? Pra gente poder entrar, colocar o pingo no i, porque às vezes quando a gente fala, caminhada não emagrece, só simplesmente fala isso, parece até que a gente tá... Parece que tu odeia caminhada, que tu não recomenda. O pessoal já fala, o Caio odeia caminhada, não recomenda caminhada, mas não é bem assim. Inclusive, como é que é? Essa semana eu caminhei, semana passada eu caminhei, mas tem um outro objetivo na minha caminhada. Exato, é entender qual objetivo você quer com a caminhada ou que realmente você precisa se está alinhado com a caminhada, né? É igual aquele negócio, né? Se caminhar e emagrecesse, não existiria carteiro gordo, né? Eu já vi vários. Carteiro gordo. Essa é boa, essa eu não tinha escutado. Eu já vi vários carteiro barrigudo, mas vamos lá. Bom, eu diria que são 3 formas que a gente tem de treinar. É legal a gente entrar aqui e explicar cada uma dessas formas de treinar. A primeira forma de treinar, que na verdade não poderia ser considerada um treino, né? A gente vai explicar até de onde vem a palavra treino. Quando a gente fala treino, ele tem deriva de uma outra coisa. A gente vai falar sobre isso. Mas a primeira forma de colocar o corpo em movimento seria o que a gente chama de atividade física. Muita gente fala assim, você precisa fazer uma atividade física, né? Inclusive uma pessoa quando ela tá, sei lá, com a saúde debilitada ou uma pessoa até tá depressiva, em cama, a pessoa não sai de casa. O que a pessoa fala pra ela, né? Geralmente as pessoas falam, pô, você tem que fazer uma atividade física, vai fazer uma atividade física, fazer alguma coisa. E o termo atividade física, ele remete a tudo que coloca o físico em movimento, não importa o que, né? Então não importa o que mesmo. Então, passear com o cachorro é uma maneira de você colocar o físico em movimento, do seu e do seu cachorro. Então isso é uma atividade física. Você levantar do seu sofá e, sei lá, ir até limpar a casa, fazer uma faxina na sua casa, é uma atividade física. Você está colocando o físico em movimento, né? Você está tirando ele da inércia. Então, digamos que lavar o carro também. Também é. Tudo isso é. Você percebe que não tem correlação, né? Tudo é uma atividade física. Inclusive, fazer exercício é uma atividade física, olha só. Fazer exercício é uma atividade física. Aí a pessoa pode agora estar assim, mas e daí? Por que você está falando isso? O que isso muda? Muda entender esse conceito, porque o terceiro item, a gente vai falar sobre 3 itens, vai mudar o jogo aqui, você vai abrir tua cabeça. Então assim, a atividade física é isso, é colocar o físico em movimento e acontecem 2 coisas. Na atividade física, você não estimula o emagrecimento, não estimula o ganho de massa muscular, ou seja, você não estimula a melhoria estética do seu corpo. Ninguém fica gostosa fazendo atividade. Já viu, uma mulher gostosa. Nossa, meu Deus, bundão, pernão, barriga sequinha, barriga chapada. O que você tá fazendo? Nossa, minha filha, 3 faxinas por dia. Nossa, lá, fora os carros que eu tô lavando. Fora os cachorros que eu tô passeando. Então, assim, não existe isso, né? A atividade física, ela não contribui para isso e não contribui também para a saúde de maneira direta. Obviamente, uma pessoa que faz atividades cotidianas, né, elas são mais saudáveis do que pessoas que não fazem, mas não contribuem de maneira tão significativa na saúde. Agora, a gente tem uma categoria que, digamos, acima da atividade física, mas e que engloba a atividade física, que é o exercício físico. O exercício físico, ele coloca o corpo em movimento de maneira mais organizada, geralmente com começo, meio e fim. E ele
traz melhorias de saúde. E a gente pode citar como exemplo aqui, por exemplo, a caminhada. A caminhada é um exercício físico. Geralmente a pessoa fala assim, vou caminhar daqui até, sei lá, no 3º quarteirão e vou voltar. Ela tá colocando um começo, meio e fim naquilo, né? Ela tá colocando o corpo em movimento num começo, meio e fim, de maneira organizada e muitas vezes até de maneira contínua, né? Ela faz numa certa velocidade ali, não oscila muito, vai e volta no mesmo tempo, inclusive. Ou vou caminhar 30 minutos, vou caminhar 6 quilômetros, vou caminhar 5 quilômetros. Ou então, vou fazer uma natação, vou nadar 1000 metros hoje. Ou até mesmo quando ela fala assim, eu vou pra academia. E lá na academia eu vou fazer 30 minutos de esteira. Vou fazer ali 8 exercícios. Cada exercício o professor mandou eu fazer 3 séries de 10. Aquela série básica. Ou 3 séries de 12. Ou 3 séries de sei lá quantas. E isso é uma maneira organizada, contínua, que ela tá colocando de maneira organizada o físico em movimento. Isso é o exercício físico. E aqui, olha só que interessante, o exercício físico, ele traz melhorias na saúde, né, da pessoa. Então, a pessoa realmente vai estar estimulando a saúde, vai estar tendo uma mínima melhora no condicionamento físico, vai estar saindo da categoria dos sedentários, vai trazer diversos benefícios a nível psicológico, né? E, digamos, fisiológico para o corpo. A dança entra nessa categoria? A dança entra também nisso aí. A dança, geralmente, vou dançar aqui um track aqui de 6 músicas, né? Enfim, entra nisso aí também. Agora, da onde vem o treino? Você viu que é muito comum a pessoa falar, eu vou treinar. Vou treinar. O treino, ele vem do treinamento. Então, existe ainda uma terceira categoria. E é essa que eu queria me aprofundar. Então, quem tá ouvindo até agora, saiba, agora vai começar a fazer sentido essa conversa. Boa. O treinamento físico, ele engloba as outras duas. Ele engloba o exercício e ele engloba a atividade. Só que qual que é a diferença do treinamento? O treinamento, ele é uma maneira de fazer você treinar o seu corpo para estar superando pequenos limites. E quando eu digo superar limites, não é que você vai ser um atleta olímpico, não necessariamente. O atleta olímpico, ele faz um treinamento, mas é que você vai estar se superando a cada treino. De alguma maneira, você vai estar estimulando o seu corpo a ir até um nível máximo de desempenho, ou muito perto do máximo. Esse é o ponto. E aqui entra o ponto mais interessante. O treinamento físico, além de trazer todas as melhorias a nível de saúde que o exercício traz e tudo mais, psicológicas, o treinamento, ele é o que mais estimula o seu corpo a se transformar. Ele é o que realmente vai moldar, vai mudar o seu corpo. Ele vai estimular o emagrecimento, vai fazer você ganhar massa muscular. Então, para você que está buscando, eu quero ficar com o corpo mais tonificado, mais magro, eu quero ficar mais definido, quero ganhar massa muscular. Para você que quer mudar o físico, né, em frente ao espelho, digamos. Gente, assim, quero mudar, quero olhar para o espelho e ver uma outra pessoa mais bonita, uma coxa mais torneada, um bumbum em pezinho, eu quero perder minha barriga, ou eu quero melhorar meu condicionamento físico para fazer uma prova de maratona que seja. Tudo isso você só vai conseguir através do treinamento físico. Só fazer um exercíciozinho básico ou só fazer... não vai te ajudar com esse objetivo. Então, o treinamento é aquilo que os atletas fazem em alto desempenho, né? Atleta de luta, atleta de futebol e tudo, mas que você, mesmo não sendo atleta, né? Pelo menos não de forma profissional, você deveria fazer para mudar seu corpo. Inclusive, é isso que a gente faz, né? Quando a gente traz a nossa proposta, né? Dentro do personal online, nós fazemos isso. Nós aplicamos o que com as pessoas? Por isso que a gente transforma tantas vidas, né? Tantos corpos. A gente muda o corpo das pessoas. Por quê? Porque a gente aplica um treinamento. A gente não aplica uma série básica de 3 de 10 para os alunos e não ensina como ajustar o peso, como fazer a técnica correta para ir até o seu limite, ir até a falha. A gente não simplesmente fala assim, vai, caminha meia hora aí só e tá bom. Não, a gente fala, olha, você vai caminhar assim, assado, você tem que perceber isso, você vai aumentar a velocidade assim, vai diminuir assado, você vai fazer isso tantas vezes por semana, a gente organiza um treinamento para que a pessoa esteja constantemente chegando no seu limite ou próximo dele e se superando a cada mês. Isso é a definição do treinamento físico. Isso é a definição do treinamento. É uma maneira organizada de colocar, de incentivar você, de fazer você cumprir ali uma jornada de treino, né? Com começo, meio e fim, só que estimulando você ir até o seu limite e se superar. Então,
vamos aumentar esse peso aí agora. Tá muito pouco peso, tá leve agora. Agora você tava fazendo de um jeito, agora você vai fazer de outro jeito. Tanto é que a cada mês a gente troca o treinamento do aluno, né? Por que muita gente hoje fica na academia e não vê resultado? Porque estão fazendo exercício físico forever. Elas chegam lá, faz aquela fichinha básica de 3 de 10, fica naquele mesmo exercício, daquele mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Sempre usa o mesmo peso, sempre faz a mesma série, sempre dá o mesmo intervalo. Ela vai sempre tudo igualzinho, ela nunca muda. E essa mudança que a gente faz a cada mês com os nossos alunos, ela é proposital, justamente para estimular ele a sair da zona de conforto e aplicar, né, no final das contas, com ele um treinamento que sempre tem progressão, né? Sempre tem uma mudança. E esse treinamento, ele seria, essa organização, né? Seria somente dentro da musculação que seria possível fazer esse desafio? Ou não? Não. Pode ser feito em qualquer esporte, né? Então, por exemplo, um atleta de futebol, ele faz um treinamento específico para desenvolver uma habilidade, né? Vamos pegar um cara, por exemplo, que ele tem a função de lateral. Que com um lateral no futebol, por exemplo, ele precisa ter o quê? Velocidade. Tem que ser um cara que corre pra caramba, que é um cara que geralmente ele vai pra ataque, vai pra defesa, e ele vai estar recebendo as bolas sempre ele tem que ser uma opção na lateral do campo o tempo inteiro, não importa onde esteja a bola. É um cara que vai correr pra lá e pra cá o tempo inteiro, ele tem que ter explosão, né? Ele tem que ter corrida, ele tem que ter condicionamento. O zagueiro já é um cara que não corre muito, não precisa correr muito, ele até tem que correr, óbvio, mas não tanto quanto o lateral, ele tem que ser um cara mais forte, ele tem que ser um cara que tem mais visão de jogo ali pra estar mais na defensiva, ele tem que ser um cara mais encorpado, de preferência mais alto, que salte bem, ele tem que ter um nível, ele tem que se superar no salto, porque, chegou uma bola aérea ali, ele tem que cabecear e tirar, né? O atacante tem que ser um cara mais habilidoso, geralmente, ele também não vai correr tanto, ele vai ficar um pouco mais... Então, assim, o goleiro tem que ser um cara que salta bem, tem que ser um cara... Então, cada jogador, dando um exemplo do futebol, vai ter que fazer um treinamento específico para desenvolver a habilidade que ele tem dentro do campo. Assim como um atleta, por exemplo, de MMA. Ele vai ter... geralmente tem atleta que se especializa em luta de solo e, sei lá, ele é jiu-jiteiro e luta Muay Thai. Geralmente os caras são bons de jiu-jitsu e Muay Thai. E eles treinam muito essas habilidades, né? Eles fazem treinamento específico para estar se superando. O soco tá com uma pressão de X, ele quer aumentar a potência do soco para Y. Ele faz um treinamento específico pro soco dele ficar cada vez mais forte, né? Vamos pegar um outro exemplo agora, uma natação. Dependendo do estilo do nado, enfim, será que é um cara que nada os 4 estilos ou ele nada só um estilo? Ele tá fazendo em quanto tempo, os 100 metros em quanto tempo? Em X tempo. Vamos baixar esse tempo? Né? Vamos pegar um exemplo, todo mundo conhece. Corredor. A gente tá falando da caminhada, vamos pegar o cara que corre. Como é que seria um treinamento do cara que corre? Bem simplesmente falando. O cara, vamos supor, ele faz ali 10 quilômetros ele corre 10 quilômetros em 1 hora, vamos supor. Como é que ele treina? O que seria um treinamento para esse cara? Um exercício físico para esse cara que corre 10 quilômetros em 1 hora seria correr sempre os 10 quilômetros em 1 hora. Ele tá fazendo um exercício físico. Ele sempre tá fazendo igual. Sempre 10 km em 1 hora. Sempre 10 km em 1 hora. Ou até menos. Hoje eu fiz 10 km em 1 hora e 10. Ou eu diminui um pouco o ritmo e tal. Agora, o que é um treinamento? Ele tá se superando a cada vez que ele vai treinar ou a cada mês, pelo menos. Então, por exemplo, eu tava treinando, eu tava correndo 10 km em 1 hora. Mês passado. Esse mês eu já consegui bater 9. Aliás, eu já consegui bater 9, não. Eu consegui bater 50 minutos. Então, 55 minutos. Então, eu corro 10 quilômetros, não em 1 hora, mas em 55 minutos agora. Eu baixei 5 minutos, o que é muito. Aí, dali a pouco, ele vai, treina mais um pouquinho. Nossa, cara, 3 meses atrás eu corria 10 km em 1 hora, agora eu tô correndo 10 km em 53 minutos. Ele baixou 7 minutos. Então, ele tá aplicando o quê? Um treinamento. E como é que ele aplica isso? Aí é que entra o papel do educador físico, de prescrever um bom treino para ele fazer isso. Organizar as etapas, né? Isso. O que não é a nossa praia, né? A gente não trabalha nem com jogador de futebol, nem com lutador, nem com corredor, nem com cara que nada. A gente trabalha com um cara que quer transformar o corpo. Ele quer emagrecer, perder barriga, ganhar massa muscular, quer transformar o corpo. E a gente é bom nisso. Então, a gente aplica um treinamento
treinamento com essa finalidade. Tanto é que quando a pessoa vem pra gente e fala assim, pô, eu queria entrar no personal online para correr a São Silvestre, vai me ajudar? Olha, ajudar até vai, mas não é a nossa especialidade. Inclusive eu recomendo alguns amigos que trabalham com corrida para ajudar essa pessoa. Sim. Não sou eu. Eu falo, olha, não é a minha praia é transformar teu corpo. Tá insatisfeito com a tua barriga? Então vem cá que eu vou te ajudar, eu sou bom nisso. Quer levantar teu glúteo? Vem cá que eu vou te ajudar. Agora, eu quero melhorar meu nado, eu quero pedalar mais, com mais resistência. Até vai te ajudar o treino, mas não é com essa finalidade. É outra finalidade. Então é por isso que assim, treinamento é treinar o físico para alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser mudar o corpo, pode ser melhorar o desempenho na natação, pode ser melhorar a potência do soco, do chute e melhorar a luta, enfim, melhorar a potência, né? Com essa tua explicação me veio na cabeça, então, será que eu posso transformar a caminhada de uma atividade física num treinamento? Deveria. Como, né? Por exemplo... Perfeito. É muito comum, se a pessoa vai no médico ou fala, eu preciso emagrecer, faz 1 hora de caminhada, aí faz todo dia 1 hora de caminhada. Todos os dias, a semana inteira. Isso. Então, por exemplo, a minha hora de caminhada, se eu faço ali aquele geralmente tem um trajeto, né? A pessoa que faz todos os dias tem um trajeto já tantas quadras e volta. Reduzir, fazer as mesmas quadras, só que em menos tempo. E como que ela vai fazer isso? Aplicando, por exemplo, alguns períodos de máxima ou uma intensidade elevada. Então, por exemplo, ao invés de caminhar as 4 quadras caminhando, você vai, a cada uma quadra que você fizer, você vai correr por 30 segundos. E aí, faz mais uma quadra, corre por mais 30 segundos. Faz mais uma quadra, 30 segundos. Então, 4 quadras correndo 30 segundos por quadra, você vai estar correndo ao final da caminhada 2 minutos. Isso para começar. Uma pessoa que nunca correu seria razoável. Agora, a pessoa, não, eu já acho que eu consegui mais um pouquinho. Ou começou fazendo isso, começou a ficar... O ponto é... Começou a ficar fácil, você tem que dar um incremento. Então, incrementa. Coloca agora, a cada quadra, você vai correr 1 minuto direto. Então, já no final da caminhada, tá correndo 4. Aí depois já vai incrementando. Até chegar um ponto e falar assim, ó, 1 quadra caminhando, 1 correndo. 1 caminhando, 1 correndo. Evolução. Evolução. Aí dali a pouco, 4 quadras correndo. Sim. Aí dali a pouco, a cada quadra correndo, você vai correr muito forte durante 20 segundos. Vai dar um tiro de 20 segundos. Percebe que tem uma evolução? Sim. Aí, quem que termina uma caminhada mais rápido? A que caminha 4 quadras caminhando ou a que corre dando pico de tiro as 4 quadras, né? Com certeza que corre. Então, essa pessoa vai ficar muito mais bem treinada a nível de condicionamento e vai estimular muito mais o metabolismo, que vai favorecer emagrecimento. Então, assim, quando eu falo que caminhada não emagrece, você fazer uma caminhada sempre do mesmo jeito, da mesma forma, realmente não vai te emagrecer. Pode te trazer alguns benefícios a nível de saúde? Pode, mas a nível de emagrecimento não é o melhor caminho, não é o caminho mais rápido. Né? Então é importante a pessoa entender isso. E só caminhada, a nível estético, não muda o corpo. Você tem a bunda caída, você vai continuar com a bunda caída. Você tem a coxa flácida, o braço flácido, você tem barriga, você vai continuar com tudo isso. Talvez diminua um pouquinho a tua barriga ali, bem pouquinho. Isso se tiver com uma dieta adequada. Agora, quer melhorar tudo isso? Aí você tem que associar a caminhada e de forma progressiva, né? Aplicando o treinamento com treino de musculação. Aí sim você começa a mudar seu corpo. E aí você começa a emagrecer. E esse é o caminho mais rápido, né? Então, por isso que eu falo que caminhada por si só não emagrece. E quando o médico fala isso, ou de duas uma. Ou ele é um cara, geralmente tem muito esse perfil, né, de médico das antigas. Os caras são obesos, né? O médico obeso falando pra pessoa que ela tem que parar de fumar, mas ele fuma. Fala que a pessoa que tem que fazer dieta, mas não faz dieta. Fala que tem que emagrecer, mas ele é gordo. Geralmente é um médico assim, que não entende nada. Ou é um médico que às vezes fala por cautela, por não entender. Ele fala assim, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma natação, porque ele tem medo da pessoa se envolver com uma atividade um pouco mais intensa e a pessoa não está assessorada. Mas se ela estiver assessorada, né, como nossos alunos, por exemplo, isso não tem perigo, porque a gente vai estar orientando a maneira correta de fazer. Então, às vezes ele fala por cautela, porque a pessoa vai fazer por conta própria e se for fazer um treinamento por conta própria, realmente pode ser arriscado, porque a pessoa pode realmente exceder demais ou errar a mão na dose, né? E na tua visão, assim, quais são os benefícios da caminhada, então?
E para quem ela é mais indicada? Se for uma caminhada dessa basicona que a gente falou ali agora há pouco, que é polêmico quando a gente fala... Quando a gente vem e traz esse tema falando que a caminhada não emagrece. Na tua visão. Bom, a caminhada, ela vai ter um benefício cardiovascular leve, dependendo da intensidade. Então, assim, o que é esse benefício cardiovascular? Vamos colocar que o coração é um músculo, né? Assim como a gente contrai o bíceps, né? Contrai e relaxa o bíceps, contrai e relaxa o glúteo, as coxas, qualquer parte, o abdômen. O coração também tem um movimento de contração e relaxamento, né? Sístole, diástole, ele realmente faz esse bombeamento. Quem bombeia o sangue é justamente essa contração do coração. Quando você tira o seu corpo do repouso, né? Ou seja, está paradinho, igual a gente está aqui agora gravando um podcast. Se eu começo a caminhar, meu coração ele vai começar a bater um pouco mais forte, porque está aumentando o quê? A demanda energética. Eu estou precisando ter mais bombeamento sanguíneo para lidar com aquele mínimo esforço que eu estou fazendo. Ficar sentado é muito menos esforço do que caminhar. Então, caminhar, digamos, a nível de esforço é mais do que ficar sentado ou ficar deitado. Então, assim, a caminhada ela vai estimular o coração a trabalhar um pouco mais. Só que esse pouco mais, né? A caminhada é um exercício, primeiro, de baixo impacto e é um exercício de baixa intensidade. Então, se a gente for pegar, digamos, uma analogia para o pessoal entender, é basicamente assim... não é nem analogia, né? É uma explicação mais numeral para a pessoa entender. Todo exercício, para ele promover realmente para ele estar no nível do treinamento, ele tem que estar mais perto do seu limite. Ou muito perto do seu limite, ou no seu limite. Para ele promover o que a gente está falando aqui, de treinar você a estar evoluindo a nível de condicionamento, a nível de emagrecimento. Então, por exemplo, de 0 a 10, onde 0 é zero esforço e 10 é muito esforço, quando você faz uma caminhada de 0 a 10 é quanto para você? Vamos lá, para você, Bi. Nossa. De 0 a 10, uma caminhada. Uns 3. 3. Para você, o que você acha, assim? Eu chutaria. Eu adoro, né? É subjetivo mesmo. Né? Uns 2 de esforço para mim bem... Para mim também é mais ou menos isso aí, uns 2 de esforço. Para uma pessoa sedentária, que não faz nada, talvez ela pode falar assim, nossa, quando eu faço uma caminhada, eu fico muito cansado. Mas por quê? Porque o corpo dela não está preparado para aquilo. Então, de 0 a 10, o nível de percepção de esforço daquela pessoa pode ser que seja 7. Por exemplo, a minha avó, geralmente, quando ela sai de manhã para caminhar, à tarde ela não faz mais nada. Fica cansada. Desgastou totalmente ela. Total, então para ela, o nível de esforço da caminhada é 10. Não, 10 é difícil. Deve ser assim, difícil. Ela fica bem acabada, né? Digamos. Deve ser um 7, assim, pra ela. O que pra ela, por exemplo, pra começar, pode ser que seja um mínimo estímulo. Mas, o que acontece? Em um dado momento, se ela começa a fazer isso durante um mês, aquele 7 que era pra ela, por exemplo, pode passar a ser 6. Sim. Aí, depois de um tempo, 5. Dali um tempo ela tá caminhando de boa. Então ela, nossa, dali a pouco tá igual a gente. Nossa, nível 3, nível 2. E esse que é o ponto do treinamento. Quando a pessoa começa a perceber que aquela atividade que ela tá fazendo já não tá demandando o esforço que demandava antes, já é um sinal de que ela tem que aumentar a carga do exercício, a intensidade do exercício. No caso da caminhada, como é que você aumenta a carga? Colocando o que a gente falou de picos de esforço. Seria uma maneira. Então, em vez dela caminhar ali os 4 quarteirões, ela vai colocar uma corridinha, igual a gente falou. No caso da musculação, para quem tá fazendo aquela série básica, sempre 3 de 10, 3 de 12, 3 de 8. Vamos supor, um exemplo prático. A pessoa tá sempre fazendo um agachamento com 5 quilos de cada lado, ela faz 12 repetições. No começo ela nunca treinou, aquilo é meio desafiador, é meio desequilíbrio e tal, e faz 12 repetições, ela sai até meio cansada, de 0 a 10 ali, ela tá no esforço 7 e tal, 8. Depois ela vai acostumando, ela já acostuma com aquilo, dali um pouco ela tá fazendo 12 ali, parece que já não tá tendo muito esforço, é um sinal que ela precisa fazer o quê? Aumentar o peso. Então ao invés de colocar 5 quilos, ela tem que colocar 7, 8. A gente até sente que o coração nem acelera tanto. Nem acelera tanto. Acostuma ali fazer as 12 repetições tranquilo. Exato. Você vai e deixa a barra ali. Parece que é normal. Exato. Agora, quando tá desafiador, você fadiga assim um pouco, o coração acelera. Exato. Esse é o princípio da sobrecarga, né? Tem até um conto, né? Um mito lá, um grego, se eu não me engano e tal. Enfim, que é o que vem do princípio do treinamento, que era assim, né? Vamos colocar lá, um soldado lá, ele era pequeno e ele, enfim, ele era um cara que não era forte
Ele pegou um bezerro para cuidar e ele carregava esse bezerro para baixo para cima. Um bezerro, um bichinho pequeno, ele conseguia carregar no colo. Com o passar dos dias, esse bezerro, naturalmente ele vai, né, ganhando corpo, ganhando peso, ele vai engordando aos poucos, não é do dia pra noite que ele vira uma vaca, né, vira um boi. Ele vai indo devagar, ele vai engordando, vai ganhando peso, vai ficando maior. E todos os dias esse rapaz carregava esse bezerro pra cima e pra baixo. Só que como o negócio vai sendo bem devagar e progressivo, né? Um dia o bezerro pesava, sei lá, X quilos. Depois no outro dia, X alguma coisa. E vai indo, até que quando o rapaz se dá conta, ele tá carregando um touro nas costas. Se ele tivesse começado a carregar um touro lá atrás, provavelmente ele não aguentaria. Mas como ele começou com um bezerro e foi galgando aos poucos, o bezerro foi engordando à medida que ele foi ganhando força, hoje, depois de um tempo, ele conseguia carregar o bezerro. Os dois foi ganhando força. Isso é um mito, né? Isso é um mito contado, obviamente, lá atrás. Mas para explicar um pouco esse princípio da sobrecarga, que com a gente é assim. É por isso que assim, quando você vê hoje uma pessoa, às vezes, agachando com 40 quilos, né? Pega o meu caso mesmo, sou uma pessoa baixa estatura, né? Tenho 1,69 m de altura. Eu peso ali 74 quilos hoje e eu consigo fazer um agachamento com muito mais do que eu peso. Eu consigo fazer um agachamento com 50, 60 quilos de cada lado, mais o peso da barra. Vamos falar que eu agacho com 120, 130 quilos. Ou seja, eu consigo agachar com quase o dobro do meu peso. Eu sustento nas costas para fazer 10 repetições. Quase o dobro do que eu peso. Aí quem olha fazendo fala assim, como é que esse rapaz, que nem é tão forte assim, visualmente falando, consegue pegar esse tanto de peso? Progressão contínua, né? Então uma pessoa, às vezes até um cara maior que eu, vamos pegar uma pessoa, um amigo meu, que é mais alto que eu, maior que eu, se ele tentar agachar com esse mesmo peso, que ele não dá conta de agachar, se ele não treinar, né? Ele precisa treinar aos poucos, começar com um pouco e ir progredindo. E por que a gente vai progredindo? É por ego, né? Na maioria das vezes as pessoas, os homens progredem por ego, né? Tipo, eu pego não sei quando supino, pego porque eu quer se sentir forte. Na verdade não deveria ser por ego, deveria ser por tentativa e erro mesmo, por ajuste técnico. Então, visualizar que você dá conta demais. Visualizar que você dá conta. E vai indo, porque não tem sentido. Então, assim, é ir devagar. Então, as pessoas devem fazer isso, porque esse é o princípio do treinamento. Se eu não aplico isso, né? Por que eu aumento o peso só para falar que eu pego mais? Não. É porque se eu não aplico isso, eu não desenvolvo. Então, hoje o corpo que eu tenho, por exemplo, a força que eu tenho, até o tamanho muscular e tudo mais, o corpo, do jeito que tá hoje, ele só é assim porque eu apliquei isso. Se eu não tivesse, se eu ficasse lá com o pezinho que eu comecei, quando eu comecei a agachar, com, sei lá, 5, 10 quilinhos de cada lado, eu não teria desenvolvido. Eu não teria emagrecido tanto, não teria ganhado massa muscular. Então, é mais ou menos isso. Você quer mudar teu corpo, você tem que aplicar o princípio da sobrecarga. O nosso corpo acostuma, então. Ele adapta as cargas, ele adapta... Ele se adapta e vai chegar a um ponto que, obviamente... Para de evoluir. Ele vai tendo mais dificuldades de... Isso não, daqui a pouco a gente tá carregando um carro nas costas. O boi, né? Que pesa toneladas. Então, não tem como. Então, no começo, esse aumentar de carga, ele é mais, digamos, mais acelerado. Depois mais ele vai se freando. Você vê com maior frequência, né? Quando isso acontece. Com maior frequência. Iniciando. Então, assim, a caminhada... vamos pegar a caminhada, vamos pegar a pessoa que caminha hoje. Termina a sua caminhada e tenta se faça essa pergunta. Terminei a minha caminhada, acabei de terminar. De 0 a 10, o quão desafiador foi? Foi 5. Vamos aumentar um pouco. A tua percepção ela tem que estar mais perto do limite. Ela não tem que estar 10, até porque você não aguentaria. 10 assim, é um limite muito, muito extremo que você até pode aplicar em um treino ou outro, mas sempre 10 você não dá conta. Até porque tem dia que você não tá bem e tal. Então, assim, se você ficar entre 7 e 8, tá ótimo. Você tem que terminar o seu treinamento, seja uma caminhada, seja o treino de musculação, seja o treino de natação, de bike, de 0 a 10, tem que estar num limite 8 ali. Não, eu terminei tranquilo. Nossa, 5, 6, tá pouco, tem que aumentar um estímulo. E óbvio, a gente tá falando do treino aeróbio, mas é importante aliar com o treino de musculação sempre, se você quer benefícios estéticos também, né? Boa.
Tem uma dúvida aqui. Talvez eu vá cutucar o Caio um pouquinho. Vai lá. Que geralmente a pessoa que gosta e faz a caminhada e busca esse caminho como emagrecimento, como mudança de corpo, tende a não gostar de fazer musculação. E assim, para transformar o corpo, alcançar o objetivo, teria outra forma a não ser a musculação? Algum outro treinamento, alguma outra atividade? Tudo depende da pressa da pessoa, né? E da sede de resultado. O que seria esse transformar o corpo? Quando a gente fala em transformar, é olhar o corpo e falar, uau, mudou esse corpo. Realmente mudou. Essa transformação, ela só vai conseguir com a musculação, não tem como. Eu quero emagrecer um pouquinho. Você não tem pressa? Vai tentar outras coisas que estimule força, por exemplo. Você quer fazer um funcional, por exemplo? Porque eu acho que é mais dinâmico, porque faz em grupo. Beleza, vai lá, melhor do que nada. Mas eu vou te falar, dificilmente, eu nunca vi ninguém com o corpo realmente transformado através de um treinamento que não seja uma musculação de forma intensa. Então, assim, a pessoa que fala que não gosta, saiba, ninguém gosta. Não existe um ser humano na Terra que goste de levantar peso. Eu não gosto, né? Então, esse não gosta, né? Esse não gosta é uma coisa que muita criança fala pra falar que não gosta de berinjela, não gosta de jiló. Mas tem muita coisa que a gente faz depois de adulto que a gente não gosta, mas sabe que é preciso ser feito. E não é nenhuma questão de estética, né? A gente até trouxe essa ideia aqui né, dos 60 a mais, dos 40 a mais, na verdade. A musculação é fundamental a nível de saúde e preservação de massa magra, né? Que é fundamental após os 30, 40 principalmente, né? Então, assim, deveria ser até obrigatório isso, sabe? Para as pessoas se manterem saudáveis. Sempre foi um tema meio tabu durante muito tempo. Musculação era uma coisa que era só pra quem queria pull shape, era só pra maromba, era só pra homem. Depois começou a vir já mulheres treinando musculação, e era pra jovens. Hoje em dia a gente sabe que a musculação ela é mais importante até pra idosos, terceira idade, do que pros jovens, né? Então, assim, é aprender a gostar, não da musculação, mas dos resultados que ela traz. Porque gostar da musculação é muito difícil. Né? Você vai gostar dos resultados que ela traz pra você. Gostar do treinamento não é fácil. Por quê? Porque o treinamento te tira da zona de conforto. Quem que gosta de ficar... Quem que gosta de sair da zona de conforto? Ninguém. A gente tem que se obrigar, né? Por exemplo, quando você trocou... Você já trabalhou em outras coisas antes de trabalhar aqui. Quando você trocou, foi confortável? Com certeza não. Tá sendo confortável? Não. Não é confortável. É o tempo inteiro saindo... Aqui, por exemplo, você galgou já... cargos aqui, você começou num cargo, agora você tá assumindo outras coisas, não é confortável. Então assim, mas é isso que traz crescimento em todos os sentidos, né? E o nosso corpo, ele é essa inércia, né? Ele quer ficar parado. Ele vem ali do passado de querer ficar parado, de não querer se movimentar, de ter essa preguiça, mas assim... realmente, era bom. Espero que um futuro a gente chegue lá, que a musculação seja algo obrigatório, assim, pra vida, né? Sim. Que aquilo é além realmente da estética. E que bom que você tocou nesse ponto, que era isso que eu queria que você falasse mesmo. Sim. Que é saúde, não é só estética, é saúde. Então... Total. E que os médicos se conscientizem, porque assim... Se atualizem, né? Porque hoje em dia é raro os médicos que recomendam isso de forma... O médico, muitas vezes, ele é visto como uma figura além da autoridade que ele é. Isso que é o problema, sabe? As pessoas ficam endeusando muito o médico. E médico é médico, tá? Médico, assim como o educador físico, profissional de educação física é profissional, assim como o nutricionista. Gente, cada um tem a sua função. O médico, ele serve para diagnosticar a doença e prescrever tratamento para as doenças. Simples. Essa é a função dele. A função dele não é prescrever exercícios. Essa é a função que corresponde a quem? Ao profissional de educação física. Só que o médico sempre invade isso. Ele quer prescrever exercício físico, coisa que não está no escopo dele e que muitas vezes ainda ele faz isso de maneira cega, porque ele realmente, primeiro, não estudou sobre isso, não está atualizado sobre o tema. Né? Seria a mesma coisa de eu prescrever remédios. Um aluno chega com uma dor crônica ali, alguma coisa, eu tentar dar o diagnóstico e prescrever. Não. Quando isso acontece, eu encaminho para quem? Para um médico. Sim. Né? Então, assim, mas que eles possam se atualizar, né? Para poder girar, digamos, um papo mais, como é que eu posso dizer? Mais harmônico, mais direcionado. Porque senão
houve um profissional de educação física e houve um médico. As pessoas vão tender a acreditar mais no médico porque enxergam ele como uma autoridade a mais. Sim. Sendo que não é. Ele só tem uma função específica. Bom. As pessoas enxergam isso porque acham que médico ganha mais que profissional de educação física, na verdade, né? As pessoas correlacionam as coisas com o dinheiro, né? Mas no final das contas não é bem assim que funciona. São setores diferentes, né? Ramos diferentes. Mas acredito cada um na sua caixinha. Exatamente, cada um no seu quadrado. Exatamente. Acredito que a gente deixou bem claro, né, a importância do treinamento, né, físico, dos estímulos, das atividades físicas. E eu não sei se você quer dar mais algum recado final. A Bianca tem algo a falar? Não, o meu recado é sempre a pessoa realmente entender que é desconfortável e que se tá confortável não traz evolução. Eu acho que esse que é o recado final. Tá confortável o seu treinamento hoje? Provavelmente ele não vai te trazer evolução. É melhor fazer um treino não confortável do que ficar parado? É melhor, porque pelo menos tá te trazendo saúde. Mas se você quer que traga melhoras no desempenho e mudanças corporais, esse treino precisa ser desconfortável. Você precisa aplicar o treinamento, que é o que a gente faz. Inclusive, se você quiser conhecer o personal online, o link com as informações do programa estão na descrição desse vídeo. Ou acesse, né, o site que é treinocaion.com.br. É isso aí. Eu queria que você se desafiasse, né? Se desafia a mudar, a ter um estímulo melhor, um treinamento diferente, ou se você não faz nada, se desafia, né? E se quiser contar com a nossa ajuda, entre em contato. É isso aí, valeu, pessoal. Se inscreva no canal e deixe seu comentário. Deixe seu comentário. E dá esse like aí. Um abraço. Abraço, até o próximo.